dar início hoje a uma seita bem, eu digo conhecida porque o personagem dessa seita ele é um popstar, né? Ele não está constantemente em programas de auditório. Há pouco tempo agora ele teve num podcast do Flow, né? O Igor, não sei quem já ouviu falar, fez uma entrevista com ele dentro da chamada SOUST, que é a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. E essa seita foi fundada e liderada pelo famoso Yuri Taiz, mais conhecido como o Henri Cristo. É um personagem complexo, queridos, complexo. Dentro da psicologia, alguns atribuem a situação dele o chamado complexo de Messias. O que seria o complexo de Messias? Pessoas que acreditam ser os salvadores, acreditam ser Deus, acreditam ser Jesus, e o Henri Cristo literalmente ele está aí nessa categoria. Isso é um problema psicológico, mas infelizmente ele tem tido crédito, né, tem tido voz, e muita gente acredita que ele realmente é Jesus reencarnado. Eu entrei até, inclusive, no site da igreja hoje, né, lendo algumas publicações dele e da igreja em si, né, não é uma igreja de Jesus, mas é uma seita, né, e você fica abismado. Por exemplo, na fundação da igreja, o Simão Pedro apareceu, isso em 1982. Imagine você, queridos. Ele diz aí, tem um nome lá do cidadão, que eles chamam de Simão Pedro, que é a reencarnação do Pedro da Bíblia, né? Para poder ter um fundamento na igreja, ter aí uma relevância, eles reencarnaram até o Pedro para poder ser um dos fundadores da igreja. E é complexo. Eu vou estar vendo aqui alguma coisa do histórico, né? Ele nasceu, o Henri Cristo, em Indaial, Santa Catarina, em 22 de março de 1948. E o nome verdadeiro desse cidadão é Yuri Taiz. Desde a infância, ele dizia que ouvia a voz imperativa de Deus. Viveu numa pobreza extrema, passou por muitas dificuldades, e foi, diz ele, essa voz que fez com que ele abandonasse a sua família com 13 anos de idade e largar a escola assim que foi alfabetizado. Então, ele simplesmente aprendeu a ler, né, e abandonou a escola, não estudou mais. Então, é um personagem digno de pena, sinceramente. Eu não sei ao nível da loucura dele, se realmente acredita que é Jesus, ou se ele finge tudo, somente um personagem. A mente humana é algo muito complexo, queridos, é muito complexo. Eu acho que se ele fosse analisado profundamente por um psiquiatra, um psicólogo, iam colocar ele como maluco, né? Como maluco. No lugar dele era para ser no hospício e não na frente de uma igreja. Mas a igreja que ele fundou, né, tem estatuto, tem ata de abertura, é registrada. Ele conseguiu mudar o seu nome, né? Ele hoje em dia é chamado de literalmente Henri Cristo. O nome dele de batismo não é mais aceito, ele conseguiu mudar o nome, e ele tem aí essa proeminência no mundo aí das mídias sociais e até televisivas. Ele já foi padeiro, ele já foi verdureiro, já foi cobrador de ônibus. Em 1969 se tornou profeta de um Deus desconhecido. Ele diz ter recebido essa voz. E o interessante, querido, essa questão de voz é muita loucura. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que você ouve. Nem toda voz que talvez sopre no teu ouvido é a voz de Deus. Temos que ter cuidado, já estudamos tantas seitas aqui, né? Os mormons, por exemplo, não foi somente uma voz, mas foi a aparição de um ser sobrenatural, né? Um anjo chamado Moroni, que era um anjo do inferno,
que trouxe uma nova revelação, uma nova visão, uma nova doutrina. E eu não sei se o anjo realmente de luz do diabo apareceu para Joseph Smith ou foi tudo invenção da cabeça dele. E a mesma coisa em relação ao Henry Cristo. Não sei se é tudo coisa de alucinação ou foi uma aparição ou uma voz literalmente demoníaca, porque não temos como negar. Deus fala, Deus usa profetas, Deus usa as pessoas, mas o diabo também fala. E fala muito. E muitos dão ouvidos à sua voz. Então, continuando aqui com o Henry Cristo, em 1979, ao quebrar o nariz em uma queda enquanto jejuava lá em Santiago do Chile, Deus lhe falou que ele era o seu primogênito, o mesmo Cristo crucificado do Calvário. Ou seja, a quebra de nariz fez com que um cidadão, vendedor de verdura, cobrador de ônibus, padeiro e tudo quanto é tipo de trabalho normal, corriqueiro, acreditasse que era Jesus. Então você vê a loucura. Talvez foi a quebra de nariz que deve ter soltado alguns neurônios na cabeça dele e ele chegou a essa conclusão absurda. Queridos, eu acho isso muito proveitoso em estudar, porque nos previne como que eu posso dizer, das investidas de Satanás. Nós nos tornamos mais aptos para identificar quando é que o diabo está usando uma pessoa ou tentando induzi-la ao erro. O diabo, ele é perspicaz, ele gosta de... como que eu posso dizer? Gosta de inflar o ego da pessoa. É sempre assim, fala no ouvido dela que ela é uma grande profeta, que ela vai ser muito usada no Brasil, no exterior, vai ser um grande conferencista, que vai ser isso, vai ser aquilo. Isso sobe a cabeça. E o diabo, ele é estrategista. O Espírito Santo, pelo contrário, vai nos mostrar que nós não somos nada e carecemos da graça de Deus. Sem Jesus não somos nada, não somos salvos por aquilo que fazemos, mas pelo que Jesus fez na cruz. Então o Espírito Santo sempre vai, não vou dizer que ele vai nos colocar para baixo, mas vai nos colocar no lugar que é devido a nós, aos pés da cruz. Agora, o diabo, ele sempre usa essas estratégias de inflar o ego da pessoa, de dizer que ela é um grande profeta, que ela não vai ser uma desconhecida, que ela vai brilhar, que ela nasceu para brilhar, que ela nasceu para ser luz. Claro, mas Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Mas luz não no sentido de que nós tenhamos luz própria. A luz que nós viemos a ter é um reflexo da luz de Cristo, porque Ele é a luz do mundo, e não nós. Então, somos como a lua, que vemos aí nessa noite, quando tem aquela noite com aquela lua linda. Aquela luz não é da própria lua, é um reflexo da luz do sol. Assim é em relação a cada um dos servos de Deus. A luz que ele tem não é dele, é de Cristo. Então, voltando aqui ao Henry Cristo, depois que ele quebrou o nariz, enquanto estava jejuando, essa questão do jejum também é perigosa. O jejum é uma prática bíblica. Você vai encontrar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no livro de Atos, na história. Quando você tem aí um coração quebrantado diante de Deus, humilhado, querendo fazer a vontade de Deus, querendo aprender como andar de maneira correta, o jejum, ele é um instrumento de quebrantamento, de humilhação. Mas quando a pessoa ela está aí querendo ouvir vozes, quando ela está com a intenção errada, ou seja, quando ela faz a coisa certa, que é jejuar, de maneira errada, ela pode ouvir a voz do diabo em vez de ouvir a voz de Deus. E isso, queridos, está estampado. Se vocês terem ideia, os satanistas, eles jejuam para ter poder satânico. Eles deixam de comer. Então você vê que nem todo jejum é um jejum bíblico. Então temos que aprender a fazer a coisa certa da maneira certa. Henry Cristo, ele estava jejuando. E se a pessoa está em pecado, se ela está com orgulho no coração, soberba, se ela está cheia de malignidade e ela começa a jejuar,
ela pode acabar acreditando na mentira. Então, que o nosso propósito em jejuar seja nos humilhar aos pés da cruz e nunca nos exaltar. Então, sempre que deixarmos um período de jejum, pastor, eu jejuei hoje 12 horas. E se você terminar esse período de jejum se achando muito santo, meu irmão, repreenda isso, né? Porque o motivo do jejum é mesmo a humilhação mesmo. É mostrar que nós não somos nada. E até do próprio alimento, como nós carecemos, é dádiva de Deus. Então, esse cidadão estava em jejum quando quebrou o nariz e ouviu aí uma voz que ele diz ser chamada de Deus. E a partir daí, desse episódio, em 1979, ele vestiu a túnica e as sandálias que até hoje usa e começou a sua peregrinação pelo mundo, tendo visitado vários países, entre eles Chile, Bolívia, Inglaterra e América Latina. Em Portugal, apareceu no programa Noites Marcianas, quando era apresentado por Carlos Cruz. Vamos ver mais detalhes aí, a fundação da SOUST. Em 1982, Henri Cristo fundou a Organização Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. É interessante que tem o nome aí de Santíssima Trindade, só que o Pai, para ele, está lá em cima. O Filho é ele, né? O próprio Henri Cristo. E o Espírito Santo é negado por ele. Então essa aí é uma trindade fajuta, uma trindade satânica, não uma trindade bíblica. O nome é aquela questão, queridos. Não é porque uma igreja tem um nome bonito que é uma igreja de Deus. Como eu falei em relação aos mormons, a entrada da igreja está assim: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ó, o nome bonito. Pô, igreja, né? Igreja de Jesus Cristo, olha que nome lindo. Dos santos, porque os santos da Bíblia, santos, os separados dos últimos dias, se referindo aos nossos dias atuais. Só que é uma igreja satânica. Nome bonito, SOUST. O pessoal vê na frente assim, caramba, que igreja interessante. Suprema Ordem, olha que nome lindo. Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Aí quando chega lá nessa igreja, tem um trono, um sujeito sentado, uma coroa que não tem espinho, toda acolchoada do lado, fofinha, e diz que é Jesus. E ao lado dele tem todo um aparato de discípulos, médicos, dentistas, advogados, pessoas que acreditam nessa mentira. Como explicar isso? A sede dessa igreja está situada em Brasília, Distrito Federal. O número de membros não passa de 20 pessoas. Atualmente ele mora em um sítio numa montanha nos arredores de Curitiba. Vive cercado de pouco mais de uma dezena de fiéis seguidores que cuidam das tarefas domésticas, burocráticas e administrativas da organização. Detalhe, a localidade onde ele mora é tudo cercado e vários seguranças armados. E existe até uma parte alta em que fica ali um cidadão como que um sniper, né? Primeiro que tentar entrar, leva bala. E então, em seu rancho, ele adora andar de bicicleta. O hobby predileto dele é jogar sinuca e tomar caldo de cana espremido na hora. Não pode ser velho, não pode ter guardado na geladeira, tem que ser espremido na hora. Também pratica um pouco de halteres e faz abdominais aí para manter sua saúde na santa paz. Henri Cristo dá exemplo para as crianças. Por mais incrível que pareça, ele acerta 100% das manobras no seu biloquê. Esse Henri Cristo é moderno, joga até biloquê, esse Jesus atual. Como eu disse na aula passada, eu acho que foi na aula passada ou foi no culto de quinta-feira, ou de domingo. Pelo menos que eu conheço, existem talvez milhares pessoas que se diziam ser Jesus. O José Luiz Jesus de Miranda, que morreu de câncer há uns anos atrás, ele dizia ser Jesus Cristo homem. E até na internet ele divulgava a sua transfiguração. Ele, como homem, ia se transfigurar diante das câmeras.
e nada aconteceu, ele morreu de câncer. O outro cidadão que nós vamos estar fazendo menção ainda mais para frente é o Reverendo Moon, muito conhecido no meio cristão. Há uns 20 anos atrás, ele esteve no Brasil, ele fez um congresso para pastores e muitos pastores foram. A oferta era grande, queridos, era grande, era tudo pago, hotel de primeira, e muitos pastores foram. E esse cidadão dizia ser também Jesus Cristo. Ele dizia que Jesus fracassou como homem. Ele tinha que ter casado, ele tinha que ter procriado, mas como não procriou, ele fracassou e Deus enviou ele, ou seja, uma segunda reencarnação, e dizia ser Jesus e morreu também. Agora temos o Henry Christ, né? Aí fazendo hora extra. Ele nasceu em 1948, eu sou meio ruim de matemática, eu acho que deve estar com uns 72 anos, não é isso? 42 para 2022. Quem é bom de matemática aí, só falar aí. 48 para 2022. Está todo mundo dormindo já, hein? Acho que é 74, pastor. 74? Então tá bom. Eu sou ruim de matemática. Então 74, queridos. Então não vai demorar muito, né? Vamos dizer que daqui a 30 anos ele tá morto. Ou 20, ou 10, só Deus sabe. Então vai ser menos um Jesus no mundo. Queridos, eu fico complicado. Temos que orar para essas pessoas, sim. Mas eu que já estudei muito seitas e heresias, foram raros os casos de pessoas que fundaram seitas e depois voltaram atrás. Na verdade, eu só lembro de só um, que foi o Guilherme Miller, o que deu início aos Adventistas do Sétimo Dia. Ele era um pastor batista. Ele fez várias previsões em relação à volta de Jesus. E como Jesus não voltou, ele se arrependeu e voltou para a sua igreja e, segundo a história, morreu na fé. Esse acho que é o único caso que eu me lembre. Porque todos que começaram, que deram ouvidos à voz do diabo e fundaram seitas, eles morreram naquela situação. Eles não voltaram atrás. Não existe pelo menos que eu lembre, a não ser Guilherme Miller. Voltando então aqui em relação ao Henry Christ, os seus compromissos são todos marcados em seu tempo único lá no subúrbio de Curitiba. A Igreja Soste, ou seja, mais uma vez, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, fica em uma esquina no bairro do Alto Boqueirão, perigoso segundo informações. Não é à toa que mantém guardas armados rondando a sede durante a noite. Heresias principais. As heresias defendidas por esse falso Cristo são tão tolas, mas tão ridículas, que vão ser somente apresentadas, queridos, rapidamente. Até porque a única significância dessa seita, a nível de perigo para a igreja cristã, é só por causa da mídia. Porque a mídia bota, o Superpop está sempre chamando ele, né? Como eu disse, o Flow bateu recorde lá e o Igor entrevistando ele, foi até comédia. Eu vou botar essa entrevista, quem quiser ouvir, vocês tiram suas conclusões. Eu vou botar no grupo da igreja, para os irmãos que estão visitando, né, que me pedirem. Que visitando não, que estão aqui de outras igrejas que estão participando. Então, eu acho, como já disse, é válido essa análise para você ver mais uma vez até onde vai a mentalidade humana, e que Deus guarde a nossa mente, queridos. Porque a única diferença de sanidade para santidade é a letra T, né? De T. Agora, T de cruz, né? Que já remete à cruz. Porque precisamos de sanidade mental. E o mundo anda doido. E muita gente acredita em tudo. Voltando aqui às heresias desse homem, ele diz que a reencarnação é verdadeira. Ele acredita em reencarnação. Diz que através de Paulo é que teve início aos falsos profetas. Que Paulo foi o cabeça dos falsos profetas. Olha que loucura. Se existe na história da igreja alguns que adoravam Paulo e diziam que só os escritos de Paulo eram inspirados e os demais eram tudo forjados, espúrios, esse doido aqui já diz o contrário. Não, Paulo ele foi um profeta falso, não foi de Deus. Ele acredita também na teoria da evolução,
postulada aí por Charles Darwin, que tudo evoluiu, a qual diz ser inspirado por Deus. Olha que loucura, ele diz que Charles Darwin, o mentor da teoria da conspiração, que diz que tudo evoluiu, né? Um ser abiótico, sem vida, produziu vida, ou seja, da não vida veio vida. E ele crê que o Charles Darwin era aí um homem inspirado por Deus. Para ele, todos os livros sagrados de todas as religiões são verdadeiros. Ou seja, é uma lambança. Então ele é um ecumenista. Todos os livros sagrados são verdadeiros. A Bíblia é verdadeira, o Alcorão é verdadeiro, o livro do Mórmon é verdadeiro. O grande conflito de Ellen White, fundadora das Testemunhas Adventistas, também é verdadeiro. Então ele faz uma lambança. Tudo é verdadeiro. Defende a guarda do sábado, ele é adventista em certo sentido. Defende a guarda do sábado, alegando que a guarda do domingo foi uma alteração feita por Constantino. E é o mesmo argumento usado pelos adventistas do sétimo dia, que nós vamos estudar, se Deus quiser, mais à frente. Alguns escândalos desse falso Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que é pelos frutos que se conhece a árvore. É pelo fruto, queridos, e não pela folha. Não é pela beleza da árvore, mas pelo fruto que ela dá. Henry Christie, para os amados terem ideia, já foi preso mais de 28 vezes. Ele foi expulso da Inglaterra e se refugiou na França, de onde também foi extraditado. Quando ele voltou para o Brasil, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu o seu direito, de usar o nome de Henry Christie. Segundo ele, o retorno para o Brasil já estava previsto no livro do Apocalipse. Olha que loucura, ele consegue encontrar textos bíblicos para provar que a volta dele para o Brasil, extraditado da Inglaterra, estava profetizado na Bíblia. Vocês acreditam nisso? Ele diz assim, está previsto na Bíblia que eu iria reaparecer num novo mundo. Aí cita Apocalipse 21, versículo 1 e 2. Vi um novo céu e uma nova terra. O novo mundo, segundo ele, são as Américas. Que loucura, queridos. E muita gente acredita nele. Atualmente, Henry Christie divulga seu trabalho na mídia, principalmente pela internet e televisão, onde debate com outros líderes religiosos e aparece em programas de entrevista e humor, como Pânico na TV, podcasts, super pop e assim por diante. Aí entra aquela questão, para concluir. Seria Henry Christie um louco? Alguns dizem que não, né? Estudiosos do assunto afirmam que ele tem chamado, como eu já disse no início, o chamado complexo de Messias. Esse complexo de Messias, queridos, é um estado psicológico no qual o indivíduo acredita que ele ou ela é ou está destinado a se tornar o salvador de algum campo de atuação específico, grupo, evento, período de tempo ou até mesmo do mundo inteiro. Afligido ou afligidos, seja homem ou mulher, pelo complexo de Messias, eles louvam sua própria glória ou alegam absoluta confiança em seus próprios destinos e capacidades e nos efeitos que terão sobre o grupo de pessoas ou aspecto da vida. No caso mais grave, em alguns casos, pessoas com complexo de Messias podem se ver literalmente como o Messias religioso, com poderes transcendentes e destinados a salvar o mundo. Que Deus nos livre desse complexo de Messias. Não existe, queridos. Não existe. Existem pessoas assim. Mas a grande verdade é que nós temos que estar aos pés do verdadeiro Messias. O único salvador do mundo foi Jesus. Jesus não tinha complexo de Messias, esse problema psicológico, mas ele era o verdadeiro Filho de Deus. Que possamos estar estribados nessa verdade. Então, não dê ouvidos a vozes, dê ouvido à voz de Deus. E qualquer tipo de voz, você precisa passar pela peneira,
das Escrituras Sagradas, para que você não seja enganado e para que você não seja um futuro fundador de seita. Porque, a bem da verdade, os maiores líderes, os principais líderes que fundaram seitas e heresias, eles saíram no meio da igreja evangélica. Que Deus tenha misericórdia.